Boa tarde, policial. O senhor é Luizmar Cortelete Leite. Boa tarde, excelência, perfeitamente. Agradeço o seu comparecimento, peço desculpas que o senhor ficou por último. Agradeço a boa vontade de ter aguardado até agora. Uma vez que o senhor é policial, vai prestar o compromisso de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. O senhor aceita ser compromissado? Aceito, excelência. O senhor já sabe, o seu depoimento transcorre pelas perguntas do Ministério Público, em seguida a assistência de acusação, que está nessa banca aqui, e depois a defesa dos acusados. Certo? Perfeito, excelência. O que o senhor não lembrar, diga que não lembra. O senhor não lembrar, diga que não lembra. O que não souber, diga que não sabe. Se for feita alguma pergunta que o senhor não quer responder, fique à vontade para dizer que não quer responder. O Ministério Público tem a palavra. Boa tarde, Luizmar. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Queria primeiro agradecer a sua presença aqui, o seu trabalho nesse processo, nesse inquérito. Queria começar, o senhor trabalhou nessa investigação? Sim, cerca de 1 ano, eu era do setor de busca eletrônica. Isso que eu ia perguntar. Qual foi a sua função nessa investigação? Eu e mais cerca de 9 servidores trabalhávamos no núcleo de inteligência da Delegacia de Homicídios na capital à época, e a gente trabalha sob demanda, né? As ordens judiciais chegam lá e a gente implementa as interceptações telefônicas, as telemáticas, e depois disso são gerados relatórios que a gente encaminha para a autoridade policial, o resultado desse trabalho. Então, o senhor analisou os telefones celulares dos acusados, é isso? Eu, especificamente, do réu Elcio, acho que é Vieira, o sobrenome dele, do Elcio. Sim. Fiz um relatório de análise de vínculos em cima da linha dele, relativa ao dia 14 e 15 de março de 2018. E o que o senhor conseguiu vislumbrar com essa análise do senhor e a conclusão? Eu não me recordo dos horários certinhos, até pelo tempo, mas a gente tem ele em casa por volta de 15 horas, aí 16h45, a gente pega um deslocamento dele, isso tudo através da análise da linha dele. A gente pega um deslocamento... Só um minuto, porque para a gente explicar, antes do senhor começar a explicar isso, eu vou só interromper o senhor. Para o senhor explicar para os jurados, o senhor está me falando de geolocalização, né? Não, de utilização de ERB, da linha dele. A gente não tinha geolocalização. Certo. O senhor está me falando de estação rádio base. Isso. Né? Então, como é que o que é isso? O que é essa estação rádio base? Como é que isso funciona com o celular? Como é que eu sei que alguém está na Barra? Perfeito. Está no MEIA? Ou tá... Esse relatório de análise de vínculos em cima da linha do réu Elcio, ele me dá um histórico de chamadas convencional, que é aquela ligação de voz, e as conexões de internet, que a gente chama de GPRS. Então, em cima desses 2 históricos, foi gerado um relatório de vínculos para a gente fazer a análise de tempo e espaço, da onde ele estaria, para onde ele foi, quanto tempo ficou, e eu não lembro dos horários, mas ele estava em casa por volta de 3 horas, tudo isso analisando as ERBs dele, né? Por volta de 3 horas, aí ele se desloca, acho que 16h45, 16h40, para Barra da Tijuca, porque utiliza uma ERB ali da freguesia, no bairro de Jacarepaguá, depois, por volta das 17 horas, já na Barra da Tijuca, em ERB compatível com a região do condomínio do réu Rony Lessa, e ali fica estático, vamos dizer assim, até 10 e pouca da noite, e 10h15, e só por volta de 10h30, 22h30, que eu consigo uma outra ERB ali já na região do Jardim Oceânico, compatível com aquele bar ali, acho que é Resenha, se eu não me falha a memória. Aí,
mais tarde, por volta de 5 e pouca da manhã, retornando para casa, eu pego ele na linha amarela também. Isso tudo através de Herb, tá? Tudo do histórico de conexões dele. Só para ficar bem claro aqui para os senhores jurados. Eu estou com o meu aparelho aqui. Exato. Ele, nesse momento, eu esteja usando ou Ainda não, que não esteja usando, como ele está ligado, se não tiver em modo avião ou desligado, ele está conversando com a Herb através de conexões de internet. E se eu puxar o seu histórico dessas conexões, vai ser uma Herb compatível com o Palácio da Justiça aqui. Ok, e se eu sair daqui e for, digamos, até a Tijuca, ele vai ir modificando a antena. Então, quando você faz uma ligação, ele pontua o local onde você está, e já de internet numa região metropolitana já funciona um pouco diferente, né? Sim, e aí o senhor conseguiu precisar que no momento do crime, né, esse aparelho do Elcio Isso. ficou estático Exato. na região compatível com a casa do Rony Lessa. Isso, Vivendas da Barra, né? Acho que é esse o nome do condomínio. Exato. Ok. O do Rony o senhor não analisou? Não, mas o senhor sabe, foram outros colegas. Mas o senhor sabe se era compatível com o deslocamento do Elcio? Que eu sei, ficou estático também ali. O mesmo comportamento da linha do Elcio foi o comportamento da linha do réu Rony Lessa. E em relação a comportamento, o senhor chegou a analisar essa questão do Elcio, se era comum ele sair do trabalho e ir para a casa do Rony nos dias anteriores? Então, esse relatório, além de eu analisar os vínculos, eu ataquei algumas... Porque ele prestou 2 declarações em sede da DHC, sendo que a última acho que foi no início de fevereiro, se não me falha a memória. Aí ele prestou declarações e, de acordo com as declarações e o comportamento da linha dele, da análise de vínculos, eu ataquei algumas contradições dele. Ele inicialmente teria dito que tinha ficado em casa porque tinha trabalhado aquele dia. Isso. Eu não, porque tem muito tempo transcorrido, nesse aspecto eu me reporto ao relatório, mas eu lembro que eu fiz esse tipo de análise. Sim, e o senhor se recorda dessa questão de que nesse dia foi atípico? Exato. Um tempo... ficou bastante tempo fora de casa, o que ele diz que não ficaria depois de trabalhar... E quando vai à Barra, ele dizia que ia para encontrar acho que é compadre dele, o Rony Lessa também é compadre, enfim. Ele caiu em algumas contradições que está tudo no relatório. Ok. Mário. Boa tarde, Cortelete. Boa tarde, doutor. Resumindo, então, o que o senhor constatou através da Herb foi que no dia do crime, em algum horário que o senhor não se recorda exatamente qual, no início da tarde, Isso. o senhor Elcio se deslocou de uma antena compatível com a residência dele até uma antena compatível com a residência do Rony Lessa na Barra da Tijuca. Perfeito, exatamente. Nessa antena da Barra da Tijuca, a Herb, ou o sinal, né, essa conexão do Elcio com a antena compatível com a residência do Rony ficou estática durante algumas horas. De 17 horas até, se não me falha a memória, tá? 10 e pouca da noite, 10 e 15, por aí. Um período estático compatível também, pelo que o senhor conversou com os seus colegas, com o comportamento de Herb do Rony Lessa. Exato, o mesmo comportamento semelhante. E que por volta desse horário de 10, 10 e meia da noite... Isso, 10 e 30. Ambos se deslocaram ainda na Barra da Tijuca... Naquela região do Jardim Oceânico. Para uma antena que seria compatível... Que é compatível com o Bar Resenha. Exato. Tá, obrigado, sem mais perguntas. Obrigado. Assistência... só vai fazer perguntas? Não, sem mais. A assistência de acusação tem a palavra para fazer perguntas para a testemunha. Dou a palavra à defesa do acusado Rony. Sem perguntas, Excelência. Dou a palavra à defesa do acusado Elcio. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutora. É possível afirmar que houve uma quebra de rotina do acusado, do senhor Elcio de Vieira de Queiroz, nesse dia? Tem muito tempo transcorrido, mas eu lembro que, ele, como eu falei agora há pouco, ele não tinha o costume de sair depois de trabalhar, alguma coisa assim. Tem muito tempo já.
essa rotina condiz com uma rotina de um criminoso contumaz? De quem sai do trabalho, volta para casa? Eu não sei, porque geralmente criminosos não trabalham, né? Mas não necessariamente, mas tem gente que, estou falando, por exemplo, criminosos que atuam no tráfico de drogas especificamente, de dia tem um trabalho lícito, até com carteira assinada, e à noite tira plantão na boca. É muito comum. Sem mais perguntas, Excelência. Indago aos senhores jurados se querem formular alguma pergunta para a testemunha. Não? Policial, então o senhor está dispensado. Ok, excelência. Agradeço Obrigado. muito mais uma vez e peço desculpas pela exagerada demora da sua oitiva. Sem problema. O Ministério Público tinha uma testemunha que não compareceu, não é? Quer fazer a exibição da mídia agora? Isso. Tá, essa é a única mídia por hora que nós vamos ouvir, né? Tá bom, já está pronto lá em cima? Então, pergunta se está pronto lá em cima, tá? Senhores jurados, vai ser... Espera aí. Senhores jurados, tem uma testemunha que não compareceu, então os senhores vão ouvir agora e ver agora a gravação do depoimento dessa testemunha na primeira fase, antes dessa decisão, dessa sentença de pronúncia que chegou aos senhores. O nome dessa testemunha, ela vai dizer aí, é Carolina Rodrigues Linhares. Ela é um perito criminal, certo? Pode começar. Não estou ouvindo. Quando... Então, oitiva da senhora testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É o nome completo da senhora? Exato. Tá. Vou pedir... A senhora só tem envolvimento profissional aqui, no caso, né? Isso. Tá. Precisa falar mais próximo do microfone mais alto, que eu vi que o tom de voz da senhora é baixo. Então, a senhora tem o dever de dizer a verdade, responderá perguntas do Ministério Público, assistência de acusação e defesa, tá? Para. Ministério Público. Boa noite, doutora Carolina. A senhora... Por favor, vamos confirmar que está na velocidade 1.0, porque eu não estou entendendo nada que a testemunha está falando. Às vezes, não está na velocidade certa. Aqui a gente tem que botar quase na menos. Isso, está na 1? Tá. Então, vamos botar, porque se eu não estiver entendendo, a gente vai diminuir a velocidade. Vamos lá. Volta, por favor. Obrigada. Então, oitiva da senhora testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É o nome completo da senhora? Exato. Tá. Vou pedir... A senhora só tem envolvimento profissional aqui, no caso, né? Isso. Tá. Precisa falar mais próximo do microfone mais alto, que eu vi que o tom de voz da senhora é baixo. Então, a senhora tem o dever de dizer a verdade, responderá perguntas do Ministério Público, assistência de acusação e defesa, tá? Ministério Público. Boa noite, doutora Carolina. A senhora participou da reprodução simulada? Sim, senhora. Qual foi a sua assim, atuação na reprodução simulada? Eu fui responsável por todo o procedimento técnico-pericial da reprodução. Tá. A questão da identificação da arma utilizada no crime. Eu sigo muito velha. Vamos diminuir a velocidade. Não estou entendendo nada que a testemunha está falando. Que a senhora chegou a essa conclusão? Bota na velocidade abaixo da 1. Isso, bota nessa para ver se eu escuto melhor. E recomeça, por gentileza. Muito obrigada. Então, oitiva da senhora testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É o nome completo da senhora? Exato. Tá. Vou pedir... Assim está pior, né? Assim está pior. Então, o problema é da juíza mesmo. Bota no 1.0 e vamos em frente. Senhores jurados, se os senhores não compreenderem, por favor, sinalizem. Tá certo? Então, oitiva da senhora testemunha Carolina Rodrigues Linhares. É o nome completo da senhora? Exato. Tá. Vou pedir... A senhora só tem envolvimento profissional aqui, no caso, né? Isso. Tá. Precisa falar mais próximo do microfone mais alto, que eu vi que o tom de voz da senhora é baixo. Então,
Então, a senhora tem o dever de dizer a verdade, responder a perguntas do Ministério Público, assistência de acusação e defesa, tá? Ministério Público. Boa noite, doutora Carolina. A senhora participou da reprodução simulada? Sim, senhora. Qual foi a sua assim, atuação na reprodução simulada? Eu fui responsável por todo o procedimento técnico pericial da reprodução. Tá. A questão da identificação da arma utilizada no crime. Coube a senhora, não foi? Isso. E como é que a senhora chegou à conclusão se a senhora chegou a essa conclusão, que a arma era MP5? Na verdade, essa questão da arma, nós já tínhamos informações sobre uma suspeição da MP5 pelos exames de balística que foram realizados no CCE sede. Né? Quando você dispara uma arma de fogo, você tem no estojo, que é o que fica deflagrado no local, você tem algumas marcas bem características de percussão, ejeção e extração, que são identidades de cada arma. Então, nós tivemos o estojo da Marielle, nós confrontamos com diversos padrões de diversos tipos de arma e o que mais se adequou no ICCE, no exame balístico, àquele tipo de estojo do caso da vereadora foi a MP5. Como que nós confrontamos isso no local no dia da reprodução? Nós vimos a dispersão das avarias no veículo, no cadáver e a dispersão dos estojos no chão. Então, nós usamos 5 tipos de armas diferentes. Usamos 2 pistolas Glock, uma com rajada, com kit rajada, e uma com tiro intermitente, e 3 tipos distintos de submetralhadoras. Disparamos nos carros, foram tiros reais durante a reprodução, e aqueles que mais se assemelharam ao perfil que o perito que no dia foi ao local fazer a perícia foi a MP5. Então, aliada essa experiência lá da reprodução simulada, já Isso. tinha lá anteriormente uma Isso. conclusão que seria uma MP5. Isso, Então, a reprodução só veio corroborar a conclusão anterior. exatamente. Tá. Mais alguma informação em relação a essa conclusão da arma do crime? Não, nós assim, na reprodução, né, analisamos basicamente que, no caso, uma pistola Glock sem um kit rajada, que você teria que dar um tiro por vez, por exemplo. Para você, no tempo que foi os disparos no dia da morte da vereadora e com o carro em movimento, você não conseguiria aquele perfil aglomerado de disparos em tão pouco tempo com uma pistola intermitente, por exemplo. Então, teria que ser uma pistola com kit rajada, se fosse o caso de uma pistola. Só que mesmo com kit rajada, é muito difícil de você controlar a arma, dando 9, 10, 12 disparos. As armas, elas tendem a ter um recuo muito grande. Então, não fica aquele perfil concêntrico que nós observamos no carro da vereadora. Já as submetralhadoras, elas conseguem te dar esse maior suporte por ter 3 pontos de apoio, que é no ombro, na mão e na empunhadura e no guarda-mão. Então, essa estabilidade da submetralhadora faz com que aquele perfil fique mais semelhante com o que foi observado no carro da vítima. O perfil da concentração do número elevado de disparos. Pouca né? dispersão dos disparos, exatamente. Tá, obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Quando a senhora foi à reprodução, a senhora participou também da parte em que as testemunhas, em tese, né, que estavam lá, o morador de rua e a outra mulher, a senhora chegou a verificar se elas foram posicionadas de acordo com os carros um dia? Sim, foram feitos esses A senhora exames. se recorda se a testemunha, o senhor, né, o Natan... Na verdade, só para corrigir, desculpa, não sei se é a mesma pessoa, mas esse morador de rua, ele não estava na reprodução. Quem estava lá como testemunha era a Fernanda, a assessora da Marielle, era uma pessoa que estava atravessando a rua no dia, uma senhora com uma criança, e uma pessoa que trabalhava num abrigo próximo ao hospital. Uma pessoa estava abrindo o portão para a diretora sair, não era um morador de rua. Esse Natan, ele não participou da reprodução simulada. Se recorda, então, em não tendo participado, se recorda se as pessoas que lá estavam se reportaram à posição do Natan Neturno? Não se reportaram. Pelo menos a mim, não. Eu peguei o termo de cada uma, do que cada uma constatou no dia, e nada foi citado sobre o Natan. Tá certo, obrigada. Mais alguma pergunta? Não. Assistente de acusação? Não. Defesas? Boa noite.
Boa noite. Só para entender aqui, a senhora só fez parte da questão da simulação lá, né? Isso, o local de crime foi feito por um outro perito criminal. Tá, então a senhora veio aqui especificamente só para falar dessa questão, ou participou também na investigação. Eu quero saber, até para a gente ser produtivo e objetivo, dado o avançado da hora, para que a gente não canse a senhora, não se canse. O que a senhora tem condições de falar aqui? Porque a perícia trabalha com a parte material, né? Então, a parte investigativa não cabe a nós. Então, teve um perito que foi ao local no dia da morte da vereadora, de fato. No dia da reprodução, fui eu, a responsável. Os exames balísticos, outro perito. Então, a gente se atém só à parte material. Mas a senhora tem condições de falar sobre o cobalt, sobre a questão dos celulares, da herba, essas coisas ou não? Não. Não, né? Nada disso coube a mim. Beleza. Então tá, vamos lá. Então só a questão mesmo da... Doutora, a senhora afirmou, primeiro a senhora disse que a que mais se aproximava, e me parece que essas questões periciais, né, principalmente depois do fato ocorrido, é muito difícil. Eu sou leigo, né, me socorri de vários especialistas, inclusive virão aqui testemunhar, enfim, né, e conversei, temos expert em armas pelo Exército, tudo, e ele também foi categórico em afirmar que, com toda essa explicação assim, didática da senhora, parabéns, né, que poderia ser outra arma a não ser só a HK-MP5. A senhora confirma ou infirma isso? Na verdade, o modelo MP5, que é o modelo alemão, ele existe diversos exemplares de MP5. Então, assim, nós não testamos todos os modelos MP5. Nós pegamos, assim, submetralhadoras que fossem distintas uma da outra. Uma MP3, uma MP5, uma Glock. Então, nós tentamos diferenciar o máximo possível, fazer uma amostragem a melhor possível para confirmar que, pelo menos, não foi uma pistola Glock com kit rajada, que foi uma submetralhadora. Chegamos na MP5. Poderia ser uma HK MP5? Poderia ser também. Mas nós não testamos esse tipo de arma. Mas que foi uma submetralhadora, isso não há nenhuma dúvida. Quanto a isso, a senhora tem convicção? Convicção. Uma submetralhadora disparada no modo rajada, no modo automático. E se, porque assim, dito até pelos relatórios, pelos seus colegas, que trata-se de um crime sofisticado, praticado com executores profissionais. Né? Se esse profissional atirador ele fosse hábil suficiente para usar uma pistola 9mm com kit rajada? Não conseguiria. Nós temos, inclusive, vários deles que testaram essas armas nos estandes antes de levarmos para a reprodução simulada. Elas foram testadas antes e mesmo os melhores atiradores do setor de balística não conseguem controlar uma pistola, uma Glock, por exemplo, com kit rajada, dando 10 disparos naquele formato concêntrico que foi observado no caso da Marielle. É muito difícil o controle, porque o recuo é muito grande. Então, você não tem a estabilidade da arma como ela deveria ser, mesmo com uma pessoa bem treinada. A SUB, por ter esses 3 pontos de apoio, facilita muito melhor esse tipo de disparo. Eu estou desde o início na investigação, fui no primeiro dia, enfim, a investigação, meu cliente foi acusado, foi preso. Ouviu-se muito, né? Claro que nós, operadores de direito profissionais, a gente se baseia no que realmente existe nos autos. O que não existe nos autos está fora do mundo jurídico, a gente não leva em consideração. Foi falado também que chegaram-se à questão dessa arma, né? Agora a senhora está falando até que dentro dessa categoria poderia ser outras armas. Mas até pelo barulho dos estampidos, pela questão... A convicção da senhora se baseia só nessa questão técnico-pericial, que a senhora falou, do círculo concêntrico, da punhadura, do ombro... Da dispersão dos estojos no chão também. Perdão. Não, mas os estojos eram de 9mm, né? Sim, é porque assim, a ejeção de estojo, dependendo da arma, se você imaginar um quadrante, tá? 1, 2, 3, 4 quadrantes. Dependendo da arma, ela ejeta esses estojos para quadrantes distintos. Então, nós pegamos armas que a gente sabe que ele ejeta esses estojos para quadrantes distintos. Então, considerando o quadrante onde estavam os estojos no dia da morte da Marielle, a que se encaixou naquele tipo de perfil foi a MP5. Tá, então tem que fazer até uma desconstrução aqui cerebral, porque foi dito, eu vi isso até de policiais que participaram da investigação, né, de que realmente também foi, na simulação, foi testado para ver estampido, o barulho do abafador, do silenciador. Então, a convicção da senhora não se baseia em nada disso,
a não ser isso que a senhora acabou de falar. Na verdade, em relação ao estampido, isso não foi testado, porque nós não conseguimos arrumar um silenciador para poder fazer os disparos com o silenciador. Mas todas as testemunhas que nós ouvimos, que eu ouvi inclusive também no dia da reprodução, todas disseram que no momento dos disparos, no dia da morte da vereadora, nenhum deles assemelhou, perdi a palavra, nenhum deles identificou aquele barulho como sendo um disparo de arma de fogo. O rapaz que estava nesse abrigo, inclusive, disse que ele mora em comunidade, que ele está acostumado a ouvir tiros de fuzil, de pistolas, e que ele associou aqueles barulhos a um cano de descarga quebrado, com furos. A própria Fernanda disse que não associou que fosse tiro, que ela só ouviu a Marielle dizendo, eita, e daqui a pouco que ela viu a situação ocorrendo. Então, ninguém associou aqueles barulhos a disparos de arma de fogo. Mas, por não conseguirmos arrumar um silenciador para acoplar na submetralhadora, a gente não conseguiu, de fato, testar se realmente... Tá, então a questão dos estampidos, do som dos estampidos, né, do barulho que emite, barulho seco... Isso, todos então... testemunharam barulhos abafados. Tá, mas eles são leigos, acredito que eles não teriam condições, às vezes até para um policial, identificar através a partir do estampido qual é o calibre da arma e qual é a arma, já fica um pouco difícil. Sim, só que isso no local foi reproduzido. Nós colocamos um carro onde estaria, no caso, a Fernanda, na via pública, colocamos a senhora atravessando a rua no local onde ela estava e colocamos o rapaz lá dentro do abrigo comunitário. E realizamos disparos com as mesmas armas. Os sons não eram, lógico, né? A gente sabe que o psicológico da pessoa no dia do evento é diferente quando você já está preparado para ouvir algum tipo de barulho. Mas não foram compatíveis com o que eles relataram, pelo menos, com o dia do evento. É importante frisar que na reprodução simulada eu trabalho com materialidade indireta. Eu não tenho vestígios de fato ali. Então, só posso me basear com o que a testemunha está dizendo para mim. E dizer se é compatível ou não com o que eu tenho de elemento material. Então, se eu sei que uma submetralhadora pode ser usada um silenciador, e que todos me afirmaram que os barulhos eram abafados, eu só posso concluir que há possibilidade? Há possibilidade. Confirmo que houve um silenciador? Não posso confirmar. Até porque eu nem tinha o silenciador no local no dia da reprodução. Tá. Então a senhora me traz, só para arrematar, a senhora me traz até um dado novo de que realmente a sua convicção se cristalizou, foi pela questão da dispersão dos estojos, dispersão dos ferimentos na vítima e as avarias no veículo. E as avarias do veículo, então a senhora chegou à conclusão de que é essa arma que entre pistolas e submetralhadoras, foi uma submetralhadora com certeza. Uma submetralhadora. Tá bom, estou satisfeito. Carolina, boa noite. Boa noite. Uma pergunta pode parecer idiota. O senhor tem que falar um pouco mais alto, porque senão não vai gravar, doutor. Tá ligado sim, é que o senhor está falando baixo. Carolina, boa noite. Oi, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Está todo mundo já cansado. Vou fazer uma pergunta que é idiota, mas é idiota para mim. Não, nenhuma pergunta para você, idiota. sem dúvida, não. É possível, conjecturando, se por algum acaso uma pistola com kit rajada tivesse numa base de apoio, não sei se existe, mas enfim, poderia ser fabricada, você acha que seria possível esses disparos, se ela tivesse a pessoa que ele dá aquele tranco, você acha que seria possível? Ela perde a estabilidade, no caso, né? Você, depois que dá o primeiro, você perde a estabilidade do armamento. Se ela tivesse presa numa base preparada para isso, seria possível conseguir esses disparos? Que tipo de base? Uma base é possível para conseguir segurar uma arma. Porque existe um equipamento chamado kit Rony. Esse kit Rony, ele imagina uma armadura que se assemelha a uma submetralhadora, por exemplo, tá? E você encaixa a pistola ali dentro e você fecha aquela armadura e ela faz da pistola virar uma outra arma com 3 pontos de apoio. Então, esse kit Rony é feito justamente para se criar essa estabilidade numa pistola, por exemplo, que também foi testado no stand antes da reprodução simulada. Todas foram testadas para não ter nenhum tipo de problema durante, né? E não dá o mesmo efeito nem de dispersão de estojos e nem de avarias no anteparo. Os perfis são muito distintos de uma pistola e de uma sub. Tá. Aí, então, tem esse kit Rony. Agora, um apoio, naquele caso, não, porque o carro estava em movimento, ele abriu pouca janela, não tinha como botar a mão
não tinha como. Assim, a possibilidade era muito pequena de ter algum tipo de tripé, no caso, não sei se que você está querendo saber. Um tipo de tripé ali, impossível. O carro em movimento, uma rajada, tiros concêntricos, foram acho que 9 ou 13 disparos. Uma possibilidade de um tripé ali é impossível. Nenhuma estabilidade. Tá, obrigado. Saiu dali, imagino, um relatório, ou não sei se foi chamado de laudo pericial, enfim, não sei qual foi o nome que foi dado para esse relatório que foi feito. Você chegou a assinar esse relatório ou alguma coisa relacionada a isso no dia da simulação? Então, esse laudo ainda está acabando de ser feito porque teve alguns problemas técnicos em relação a ele, mas quem vai assinar sou eu e o perito que realizou o local no dia da morte da vereadora. Tá. Poderia esclarecer quais seriam esses problemas técnicos? Oi? Poderia esclarecer quais seriam esses problemas técnicos? Problemas com HD, de fotos. Tá certo. Mas elas já estão sendo recuperadas já. Foi filmado e fotografado? Tudo filmado, tudo gravado com gravador e tudo fotografado. Tá bom, muito obrigado, tá? Nada. Mais alguma? Pois não, Mossoró. Primeiramente, boa noite, doutora. Boa noite. A defesa aqui gostaria de saber, partindo desse pressuposto da questão da submetralhadora, se não poderia ser, por exemplo, na experiência da doutora, uma bereta ou uma Taurus MT-12, por exemplo? Não poderia, porque no confronto balístico, o perfil da extração dos estojos coletados de forma padrão das MP5 bateram exatamente igual com os estojos coletados no dia do local da Marielle. Ele deixa uma marca lateral que parece, eu teria que desenhar, ele parece um retângulo cortado no começo. Então, aquela marca foi muito característica da MP5, que foi o que a gente assim, confirmou de ser aquele tipo de arma. Nenhuma outra arma que nós testamos várias, teve aquele tipo de perfil devido à extração do estojo. Satisfeita, excelência. Sem contar que a bereta também tem uma percussão muito diferente da submetralhadora. A bereta ela dá uma percussão bem pequena, com um diâmetro bem pequeno. O da submetralhadora ela é mais alargada, então o diâmetro dela é maior. Então não dá para comparar as duas armas. Com certeza não poderia ser esse tipo de arma. Satisfeito, excelência. Ninguém está falando comigo, gente. Mas, pois não, doutor. A senhora acabou de falar ainda há pouco que o carro estava em movimento, né, na questão toda, e que foi aberto pouco vidro. Mas isso se confronta com o depoimento de uma testemunha presencial do local, que era o morador de rua, Natan Netuno, que ele afirma que a pessoa era negra e ainda diz a cor da camisa que a pessoa vestia e tudo. Como assim a senhora disse que abriu pouco o vidro? Quando eu digo abrir pouco, o suficiente para ele colocar a mão para fora. E eu digo que ele colocou a mão para fora porque a ejeção, por terem estojos na rua, então a parte onde saem os estojos tinha que estar para fora da janela. Só que não o suficiente para ele conseguir colocar o corpo todo para fora. Agora, entre uma prova testemunhal, uma prova material... Não, só isso. Desculpa, uma mão, só as duas mãos, perdão. Oi? Botar para fora, botou uma mão, só as duas mãos. Submetralhadora. As duas mãos. Submetralhadora é uma na empunhadura e uma no guarda-mão. São 3 pontos de apoio. Tá, mas só para eu entender aqui, eu sou ignorante, completamente ignorante no assunto, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas essa mão que apoio aqui e a mão daqui, essa ficou então para dentro do vidro do carro? Vamos imaginar que o anteparo aqui seria a porta e a janela, né? Desculpa, não sei se isso ajuda o senhor não, mas assim, eu não vejo relevância se essa mão da empunhadura estava de fato para fora ou não. A questão ele teve que colocar a arma para fora numa certa distância de forma que os estojos conseguissem parar na rua. Então a ejeção dos estojos estava para fora da janela. Essa mão do guarda-mato, com certeza. Se essa aqui estava para dentro, um pouquinho para fora, isso é totalmente irrelevante. Não, tá. Agradeço. Obrigado. Nada. Excelência, aqui, assistência à acusação. É porque ela estava falando, ela acabou sendo interrompida pelo doutor advogado. Ela estava dizendo que entre uma prova testemunhal e uma prova técnica material, ela não pôde concluir. Eu queria que ela concluísse. Essa frase que a senhora estava falando. Testemunhar. Não, a questão é a seguinte, um morador de rua disse que viu uma pessoa negra vestida com uma roupa tal. Eu não posso te afirmar se é verdade ou não.
Eu trabalho com a prova material, eu trabalho com a parte de perícia. Então, não sei te dizer se aquilo é real ou não. Ele pode ter visto um negro, pode ter visto um índio, pode ter visto um branco. Como é que você não tem como adivinhar esse tipo de informação? Eu não tenho uma câmera de vigilância para ver, então eu não sei te afirmar realmente. Mais alguma pelas defesas, diante do acrescido? Não. Mais algum esclarecimento, doutora Carolina? Não. Algo que a senhora não tenha podido concluir, que alguém interrompeu? Não, só isso. Não? Então está encerrado. Muito obrigado pela sua participação. Bom, encerramos então a colheita da prova oral do Ministério Público, certo? O acusado Elcio não protestou pela produção de prova oral, então nós vamos agora iniciar a produção da prova oral do acusado Rony. Certo, doutor? São duas testemunhas. Quem o senhor prefere que fale primeiro? Excelência, pode ser o delegado, doutor delegado Guilherme Catrambi. Por favor, peço que o oficial faça ingressar no plenário o delegado de Polícia Federal, Guilhermo Catrambi. Podemos ir direto, senhores jurados? Boa tarde, delegado. Boa tarde, excelência. Agradeço o seu comparecimento, a sua paciência em esperar para depor de tarde. O senhor é Guilhermo Catrambi, certo? Sim. Delegado de Polícia Federal. Eu vou tomar o compromisso do senhor de dizer a verdade, sob pena do senhor responder pelo crime de falso testemunho, porque o senhor pode prestar o compromisso legal, uma vez que é policial. Perfeito. O senhor foi arrolado como testemunha de defesa, então vou lembrá-lo a ordem aqui. A defesa do acusado Rony vai fazer perguntas, em seguida a defesa do acusado Elcio fará perguntas também. Depois o Ministério Público formulará perguntas, depois a assistência de acusação, que está sentada aqui à sua frente, vai formular perguntas, e, por fim, os jurados formularão perguntas se quiserem. Perfeito. Eu peço ao senhor que fale bem perto do microfone, tá? Pode mexer na base, ficar à vontade, puxar para perto do senhor, como o senhor quiser. O que o senhor não souber, diga que não sabe. O que não lembrar, diga que não lembra. E se for feita alguma pergunta que o senhor se considera constrangido de responder, o senhor diga que não quer responder essa pergunta. Tá bom? Doutor, o senhor tem a palavra pela defesa. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor delegado Guilherme Catrambi. Boa tarde, Sal. Doutor, gostaria de saber quanto tempo o senhor é delegado na Polícia Federal? Sou delegado há aproximadamente 5 anos. O senhor, a sua subseção aqui do Rio de Janeiro? Sou lotado na Superintendência da Polícia Federal no Rio. Perfeito. E aí o senhor entrou no caso a partir de quando? Nós, da Polícia Federal, entramos no caso a partir da requisição do então ministro da Justiça, Flávio Dino, a partir de fevereiro de 2023. E, a partir do momento que vocês entraram no caso Marielle, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou, o senhor e a sua equipe? Nós, na verdade, encontramos um cenário que foram produzidas ali diversos... Na verdade, a pluralidade de autos, procedimentos, enfim, foi uma dificuldade inicial, mas nós, na parceria que nós fizemos com o Ministério Público do Rio de Janeiro, conseguimos fazer de maneira eficaz a organização desses procedimentos, seja também do material apreendido, que foi compartilhado por esse juízo. Enfim, a dificuldade inicial foi nós nos situarmos naquela imensidão de procedimentos. A partir desse momento, quando nós nos situamos e começamos a empreender as diligências necessárias, nós verificamos que lacunas imprescindíveis à resolução ali a investigação não foram respondidas até aquele momento, e naquele momento nós já tínhamos um cenário até legal de dificuldade de encontro de provas e elementos de convicção, e a partir disso
É notório que a requisição do ministro da Justiça, à época, era para que nós identificássemos, eventualmente, os eventuais mandantes desse crime, mas nós, na nossa equipe, nós fixamos uma premissa, vamos dizer assim, de que nós tínhamos que elucidar todas as vicissitudes, tudo que circundou a execução para aí prosseguirmos para eventual mando. E foi assim que nós fizemos, parceria com o Ministério Público, nós identificamos alguns elementos de convicção que poderiam ensejar ali um meio eventual para que, inicialmente, o Elcio se visse numa situação mais compelida a verificar que, eventualmente, ele seria condenado por esse juízo. Nós identificamos alguns elementos e coletamos alguns elementos que fizeram ele se encontrar diante dessa situação, e foi aí que ele celebrou conosco o acordo de colaboração premiada, que possibilitou, posteriormente, que o Rony celebrasse também. Mas, nesse cenário, nós identificamos, aí, voltando à sua pergunta, nós identificamos um cenário um pouco, vamos dizer assim, árido de provas, sobretudo em relação ao eventual mando. E aí, doutor Guilhermo, o senhor mencionou essa questão da absolvição. O cenário para o Rony poderia ser o mesmo, na visão do senhor? Um cenário hoje de júri, a absolvição do Rony? Em relação aí seria uma suposição, um achismo meu. Pela ordem. Excelência, só pela ordem. A testemunha já disse que é um achismo dela. Pedir já ao doutor advogado que pergunte fatos objetivos, já que testemunhas respondem sobre fato, não dão opinião. A própria testemunha, que é um policial, já disse, no achismo. Então, pode prosseguir. Sim, mas várias perguntas foram feitas subjetivamente, mas tudo bem. Doutor Guilherme, então, o senhor entrou no caso Marielle, e uma pergunta bem objetiva. O senhor identificou alguma dificuldade no acesso às câmeras ali de monitoramento, das OCRs? Esse foi o ponto nevrálgico da nossa dificuldade, notadamente a descrição da rota de fuga dos executores, que, para a gente, seria fundamental, e não só para a gente, para a equipe da Polícia Civil à época, visto que, como se soube posteriormente, essa rota de fuga levaria para a casa da mãe do Rony Lessa. E, assim, toda a persecução penal, a partir dali, seria melhor conduzida na nossa visão. E esse cenário árido de captação da CFTV e também a captação da CFTV no Quebra-Mar, no condomínio Floresta, que nós, posteriormente, com o depoimento do então secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, conseguimos entender qual foi essa dinâmica, na qual ele relatou à equipe da Polícia Civil à época que ele sabia e identificaria ali, para a prática daquele delito, só poderia ter sido o Rony Lessa, o capitão Adriano, aqueles personagens. E, naquela ocasião, a equipe da Polícia Civil coletou essas imagens, tanto do condomínio Floresta, no caso de Adriano, tanto do Quebra-Mar, no caso de Rony Lessa, e essas imagens não vieram à tona, notadamente do Quebra-Mar. Posteriormente, com a vinda de uma denúncia anônima, não usual, um telefonema direcionado à Delegacia de Homicídios, que veio a notícia de que, eventualmente, o Perneta, como se referiram a Rony Lessa, teria saído do Quebra-Mar. Aí essa imagem apareceu e alegaram o famigerado erro de codec, que, diante da dinâmica que foi apresentada, não nos parece convincente. O senhor se recorda quando que essa denúncia anônima surgiu? Foi em outubro de 2018. Outubro de 2018. Foi uma semana após, ou 4 dias após, a ida do delegado Luiz Otávio ao Ministério Público do Rio de Janeiro, já sob a investigação, já sob a égide das promotoras Simone Sibilio e Letícia Emily. Elas chamaram o Luiz Otávio e o questionaram acerca dessas imagens do condomínio Floresta. 4 dias, 5 dias depois, adveio essa denúncia remetida à Delegacia de Homicídios
e, consequentemente, a vinda das imagens do quebra-mar, na qual aparece o Cobalt. E, a partir daí, os senhores conseguiram todo o trajeto pré-crime e pós-crime? O pré-crime já estava delineado desde do advento dessa imagem. O pré-crime, até o quebra-mar, nós conseguimos a partir da colaboração premiada do Elcio e a rota de fuga também. Tá. E a questão do Cobalt? Os senhores identificaram esse veículo? Como é que foi essa investigação com relação ao veículo, especificamente? Então, em relação à identificação do veículo, a Delegacia de Homicídios realizou a identificação. Especificamente da nossa parte, nós identificamos o destino, que foi aí o Morro da Pedreira, pela intermediação dos agentes com o cidadão Edilson. O senhor tem conhecimento, como é que foi essa dinâmica do contato no pós-crime para essa ocultação, né, do veículo Cobalt? Essa dinâmica veio à tona com base na colaboração premiada do Elcio, em que ele discorre sobre a dinâmica dos dias 15 e 16 de março de 2018. No dia, ainda no Resenha, quando eles encontram o Maxwell, eles fazem essa intermediação com o contato do Orelha. O Rony tinha determinado que ligasse para o Orelha para fazer, entre aspas, picotar o veículo. No dia 15, pela manhã, eles vão buscar o veículo nas imediações da casa da mãe do Rony e levam para um outro lugar no Meier, e posteriormente, vão até Rocha Miranda levar o Suel para fazer essa intermediação com o Orelha. No dia 16, eles, nesse ínterim, não vou me recordar o certo, passam na casa do Elcio, trocam as placas, retiram as munições que, eventualmente, estavam ali, os estojos que estavam ali deflagrados dentro do veículo, e, no dia seguinte, Rony e Elcio entregam o veículo à Orelha, que o destina ao Morro da Pedreira. E o Rony, na oportunidade da sua colaboração premiada, ele confirma também esses fatos? Confirma a dinâmica. O policial testemunha, Carlos Paura, ele esteve aqui e mencionou uma movimentação, um monitoramento na região da Tijuca, em decorrência do veículo Cobalt. Qual nas investigações, com a colaboração do Rony, o que ficou esclarecido com relação a isso? Inicialmente, a gente precisa regressar à colaboração do Elcio, ao anexo no qual ele faz suas inferências acerca do mando, e, com base nas suas percepções diárias, com o Rony Lessa e Maxwell, com esses agentes, mesmo compartimentado das informações, o que a gente verificou que era uma tônica não só do Rony, mas das pessoas que compunham essa horda. Na verdade, aí... Como foi que o senhor falou mesmo? Monitoramento na Tijuca. Em relação ao monitoramento da Tijuca, aí o Elcio mencionou que o Rony estava alinhado a Bernardo Belo e a seu segurança para um homicídio, e ele pressupôs que fosse o homicídio de Marielle. Depois, com a colaboração de Rony Lessa, se esclareceu, inclusive, que essas dinâmicas de monitoramento, enfim, também tinham como destino essa vítima, que era a Regina Selle, presidente do Salgueiro, a qual teria sido encomendada para o Rony, pelo Bernardo Belo, contraventor aqui da cidade. Então, o Rony ele confirmou essa questão. O monitoramento na Tijuca era por parte da... no caso, o alvo ali nessa situação seria a Regina Selle. Na verdade, ele fala que era, num determinado momento, era uma coisa só. Eles faziam monitoramento de Marielle, de Regina Selle, e um exemplo que ele dá é que, numa quarta-feira de cinzas, que foi uma dessas ocasiões, me parece que o dia 14 de fevereiro,
era exatamente da Regina Coeli, porque ele se lembra que era data da apuração de carnaval e eles estavam ali empenhados em fazer o monitoramento dela na saída desse evento. Então, Guilherme, a partir dessa questão, é possível inferir que o Rony ele compartimentava essas questões, né? O Elcio ele sabia, até dada a situação, e o Rony, quer dizer, o Rony ele só compartimentava com o Elcio a questão da Regina Coeli, a questão da Marielle, não. Ele, na verdade, ele compartimentava muitas informações do Elcio. Pelo que nós vimos, e apesar de ser um atento espectador, visto que suas inferências se mostraram ali corretas, salvo em relação à identidade do alvo, Elcio era compartimentado de muitas informações acerca da dinâmica do delito. Perfeito, doutor. E com relação à arma, o Rony ele explica na colaboração dele qual foi a origem dessa arma utilizada no crime contra a vereadora? A origem advém do Peixe e do Fininho. O Fininho, um miliciano de Rio das Pedras, Robson Peixe é um assessor de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado, e, na colaboração dele, ele menciona que essa arma adveio dessas pessoas, mas que Domingos Brazão o alertou acerca da necessidade de devolução desse armamento, que ele tinha que voltar para a sua origem, o que, num primeiro momento, o Rony menosprezou, achou que, depois da execução, ele poderia, vamos dizer, poderia demovê-los acerca dessa exigência, mas ele foi cobrado e teve de devolver também para esses milicianos lá em Rio das Pedras. Perfeito, doutor. A última pergunta, eu gostaria que o senhor esclarecesse aos jurados o que foi a Operação Nevoeiro, nesse caso, após a entrada da Polícia Federal à época. Na verdade, após a entrada da Polícia Federal, a gente tem que decotar. A Operação Nevoeiro, que foi capitaneada pelo atual superintendente da Polícia Federal, Leandro Almada, adveio de uma requisição da Procuradoria-Geral da República à época, da procuradora Raquel Dodge, a fim de apurar eventual obstrução capitaneada por uma testemunha de alcunha Ferreirinha, que teria, por intermédio de delegados da Polícia Federal da Superintendência do Rio de Janeiro, procurado, então, Rivaldo Barbosa, ex-Newton Lage, com a versão de que Marcelo Siciliano seria o mandante do crime e que Orlando Curicica teria sido o executor. Essa versão, com base nessa investigação na Operação Nevoeiro, se mostrou que não era verdade. Inclusive, Ferreirinha e a sua advogada foram condenados aqui, em primeira instância, por esse Tribunal de Justiça. E aquela versão falaciosa se mostrou que não tinha nenhum amparo fático. Então, hoje, deveria ser, ao invés de Rony, quer dizer, se não fosse o trabalho da Polícia Federal, hoje seria Orlando Curicica e Marcelo Siciliano aqui no júri. Não, na verdade, essa hipótese ela foi o trabalho da Polícia Federal não a partir da requisição do ministro Flávio Dino, a partir dessa requisição da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na Operação Nevoeiro. Se, eventualmente, essa diligência, essa apuração não fosse levada a efeito, fatalmente, eles estariam aqui sentados hoje. Doutor, só para encerrar, com relação ao carro, novamente, o senhor tem conhecimento se houve alguma condenação com relação a isso? O Edilson foi condenado por obstrução. Obrigado, polícia. Obrigado, excelência. Satisfeito. A defesa do segundo acusado tem a palavra, doutora. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber sobre a importância da colaboração do Elcio naquele cenário que o senhor pegou, naquele momento das investigações, e se, de alguma forma, foi aberto o caminho para que se chegasse aos mandantes do crime. A colaboração premiada do Elcio elevou a investigação a um novo patamar.
naquele contexto que mencionei, de que nós precisávamos esclarecer todos os meandros da execução, essa colaboração possibilitou isso, e, após a deflagração da operação policial com base na colaboração premiada de Elcio, é que Rony Lessa veio a ser convencido a falar e, como consequência, nos auxiliou na elucidação dos mandantes. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada, doutor Guilherme. O Ministério Público tem a palavra. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença, agradecer o seu trabalho. Só me corrija se eu estiver errado. O senhor ingressou nesse processo, porque os jurados provavelmente não vão entender, não tem essa noção. O senhor ingressou, os réus já estavam pronunciados, correto? Sim. Já estavam pronunciados. Quando o senhor ingressou, já se tinha a descrição do trajeto do Cobalt, de onde ele saiu até o local do homicídio. De onde ele saiu, não. Do quebra-mar até o local do homicídio. Beleza, perfeito. Tínhamos também a situação dos celulares deles, Elcio e Rony, desligados durante todo esse momento, né, e naquelas vigilâncias também desligado, né, o do Rony. Correto? Nós tínhamos também a identificação, a arma já estava identificada como uma MP5 por perícia, correto? E nós tínhamos a quebra do Rony demonstrando que ele tinha feito pesquisas sobre MP5. Sim. Correto? Nós tínhamos, além disso, posso estar esquecendo de mais alguma coisa, mas que eu acho extremamente importante, quando o senhor vem para a investigação, o Ministério Público, durante as buscas realizadas com o Rony Lessa, tinha identificado uma conta e uma senha de um site, né, de pesquisas chamado CC Fácil, correto? E nós já tínhamos a identificação de que Rony teria pesquisado Marielle Franco e a filha dele, a filha Luiara, correto? Ainda estava pendente atrelar Rony Lessa à conta, mas, de fato, o login e essas identificações foram apreendidos na casa dele. Sim. Sim. E aí, isso que eu ia dizer. A Polícia Federal complementa isso com a identificação de que a conta havia sido paga com o cartão do Rony, correto? Que, inclusive, tinha sido apreendido também naquela ocasião. Naquela ocasião. E aí um ponto. O senhor viu a esposa do Rony Lessa, né, próximo ao momento da delação do Elcio, né? O que ela falou e o que isso foi importante? O ponto mais importante do depoimento dela, acompanhada de advogado, foi que ela chegou em casa por volta de 5h30 da tarde e não viu tanto Rony quanto o Elcio no local, sendo certo que esse era o álibi deles, que, a partir da entrada de Elcio no condomínio, que foi por volta das 5 da tarde, eles lá permaneceram até aproximadamente 10, 10h30 da noite, e dali tinham partido para o Resenha ver o jogo do Flamengo. A partir do depoimento da Elaine, nós derrubamos esse álibi, visto que ela chegou em casa aproximadamente esse horário e lá permaneceu até as 6 horas da manhã e não viu tanto o Elcio, tanto o Rony, quanto o Rony naquele interregno de tempo. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Quando o senhor procura o Elcio, né, e o Rony, né, procura ambos para indagar se querem colaborar, nós temos o Rony pesquisando Marielle, o endereço de Marielle, nós temos o álibi deles quebrado, nós temos o Rony pesquisando MP5, a metralhadora MP5 reconhecida. Isso, a sua conclusão, o que o senhor mostrou para o Elcio decidir colaborar? As pesquisas não sei se é fácil. Inclusive, ele se frustrou muito, porque Rony teria lhe garantido que não teria feito nenhuma pesquisa em relação à vítima. O depoimento da Elaine foi fundamental.
E também uma dinâmica de intimações ali, que, a partir da intimação, não me recordo se a Elaine, em conversa com a Suzana, esposa de Elcio, após receber uma intimação, pediu para que ela fosse à guarita do condomínio verificar a lista de entradas do dia 14 de março. Foram, basicamente, esses elementos que nós apresentamos e que foram ali capitais para que o Elcio colaborasse. E, na sua conclusão, o senhor atribui essa colaboração do Elcio a que fato? O que ele concluiu ao ver essas provas? Que ele já não tinha mais saída e seria condenado aqui em plenário. Ok. E, a partir também da colaboração do Elcio, portanto, o Rony chega a essa mesma conclusão? Sim. Você quer prosseguir? Obrigado, Guilherme. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Mais uma vez agradecê-lo, parabenizá-lo e, em nome do doutor, parabenizar todo o trabalho primoroso que a PF fez nesse caso. E começar perguntando se, na requisição do então ministro da Justiça, o excelentíssimo Flávio Dino, a requisição era para que fosse instaurado um inquérito, uma investigação para apurar o mando ou uma investigação para reforçar um processo criminal já em curso? O mando. O mando. Obviamente todas que as circunstâncias. Obviamente que a PF se debruçou sobre todo o material. Sim. Nesse material, conforme já foi perguntado, foram identificadas a partir de apreensões na residência do Rony, correto? Que ele tinha contas nessa plataforma chamada CC Fácil e também que os cartões de pagamento dessa conta eram vinculados a ele. Como foi feito isso? Nós oficiamos a empresa e pedimos os dados que foram utilizados para pagamento, e não foi difícil atrelar esses dados a Rony, visto que um dos cartões foi apreendido na sua residência e outros cartões eram ali, já tinham sido realizadas diligências que o atrelaram a Rony Lessa. Essa parte foi a mais tranquila, vamos dizer assim, atrelar Rony àquelas pesquisas. Essa conta do CC Fácil, que pesquisou o CPF da Marielle, inclusive o CPF da Luiara, que é filha da Marielle, está atrelado com absoluta certeza ao Rony Lessa. Sim. Além disso, foi vista alguma correlação entre a pesquisa no CC Fácil, da conta que era paga e usada pelo Rony Lessa, com a pesquisa Google, da conta Google, do e-mail do Rony Lessa, sobre o endereço na Rua do Bispo, número 227? Sim. Pode descrever para os jurados que rua era essa e como foi feita essa correlação? O endereço da Rua do Bispo era aquele que retornava quando se pesquisava o nome de Marielle, o CPF de Marielle, junto, seja esse serviço, seja junto ao Portal de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. A partir disso, com esse retorno, Rony Lessa vai ao Google e joga esse endereço para ali ter... verificar no Google Maps a fachada, enfim, detalhes acerca daquele endereço, que depois ele esclareceu que essa pesquisa adveio de uma inquietude dele, que ele não conseguia ali, verificar o melhor momento para realizar essa execução, mas essa dinâmica de fato ocorreu. Assim que vem o retorno da Rua do Bispo, ele vai ao Google fazer a pesquisa. O senhor se recorda qual a diferença em minutos entre a pesquisa no CC Fácil, que retorna esse endereço, Rua do Bispo 227, e a pesquisa que o Rony Lessa fez no Google? Não vou me recordar ao certo, mas é irrisório. É irrisória a minutagem. Foi logo em seguida. Também foi feita, já em sede de diligências de corroboração da colaboração premiada do Elcio, uma diligência junto ao Táxi Meyer. O senhor pode informar para os jurados que diligência foi essa, o que o senhor Elcio falou e o que foi confirmado através dessa diligência? A dinâmica relatada por Elcio, após deixarem o veículo Cobalt ali no Meyer, nas imediações da residência da mãe do Rony, ambos foram até a residência e, em contato com o irmão de Rony, Rony lhe pediu que chamasse um táxi para que eles dali fossem até a Barra da Tijuca, na residência do Rony, no condomínio Vivendas da Barra.
O Elcio descreveu que teria sido por uma cooperativa de táxi. Nós identificamos que foi a cooperativa Táxi Meyer e, junto à cooperativa, nós conseguimos, por sorte, o registro daquela corrida, inclusive os dados de GPS daquela corrida que descreveram o trajeto exato do carro do Meyer até o condomínio Vivendas da Barra naquela noite do dia 14. Vou fazer uma pequena observação. O táxi saiu da casa da mãe do Lessa até o condomínio Vivendas ou até uma rua próxima ao condomínio Vivendas? Nas imediações, ali uma rua mais marginal ao condomínio, justamente onde eles haviam deixado o carro do Lessa, a Evoque. Nessa comunicação, né, nessa resposta da cooperativa, havia informação também sobre o nome do solicitante do táxi, com dados e endereço? Haviam os dados cadastrais de Denis Lessa. Do Denis Lessa, irmão do Rony Lessa, sim, correto? Já no dia seguinte ao crime, o doutor narrou essa dinâmica deles se desfazendo da placa, trocando a placa do carro, se desfazendo de estojos de munição que haviam caído para dentro do veículo. Foi possível, através de dados objetivos, materiais, a exemplo de OCRs ou antenas de ERB vinculadas aos celulares dos réus, confirmar esse deslocamento deles nos dias seguintes ao crime? Sim, essa corroboração foi feita por meio de prova técnica, seja por meio do registro de OCR da Evoque, do Rony, nesse trajeto, seja por meio da comunicação e estação rádio base, seja do telefone de Rony quanto do Maxwell. Uma outra pergunta também ainda sobre esses 2 dias posteriores. O senhor disse que os réus, juntamente com um outro indivíduo que está sendo acusado em outro processo, então aqui eu não vou nem entrar no nome dele, teriam feito um contato com um outro indivíduo já condenado de vulgo Orelha, que foi o responsável, já condenado em primeira instância, por se desfazer do Cobalt, por fazer o Cobalt virar fumaça, nas palavras do Rony Lessa. Houve alguma confirmação de ligação de algum dos réus hoje aqui, seja do Rony, seja do Elcio, ou desse terceiro, que é o Suel, que está respondendo a um outro processo, de ligações deles para o Orelha nesses dias seguintes ao crime? Sim, minha memória pode me trair, mas de Rony Lessa e de Maxwell para a Orelha. Também foi dito pelos réus nas colaborações que eles se comunicavam quando iam falar de situações ilícitas, ilegais, criminosas, através de um aplicativo chamado Confid. Eu gostaria que o doutor, explicasse para os jurados em que consiste esse aplicativo e também, se foi possível, através da quebra telemática dos celulares dele, confirmar se eles, de fato, tinham esse aplicativo instalado ou se, nas comunicações deles, eles diziam para se comunicar não pelo WhatsApp ou por telefone, mas sim por esse aplicativo. O Confid é um aplicativo cujo mote dele é a autodestruição das mensagens a partir do momento que o usuário as lê. Ou seja, e aqui vou dar o exemplo do qual Rony Lessa encaminha para Elcio para chamá-lo para a execução no dia 14, ele envia uma foto de Marielle pelo Confid, na qual Elcio vê a imagem e ela se autodestrói, por isso que ele não conseguiu nem identificar direito quem era o alvo, segundo as palavras dele, porque essa mensagem se autodestrói. E, na quebra telemática, foi possível aferir que, de fato, quando era um assunto sensível, um assunto ilícito, eles falavam, vamos para o Confid. E ali eles começavam a tratar desses assuntos ilícitos. Era basicamente essa dinâmica, ou seja, eles, de fato, tinham o aplicativo instalado em seus celulares, os utilizavam com frequência para ali engendrar crimes e outros assuntos ilícitos. Aqui foi perguntado também pela defesa acerca das vigilâncias que a DH Capital
identificou nos dias 1, 2, 7 e 14 de fevereiro de 2018. Segundo o Rony Lessa, em sua colaboração, havia, nessa época, 2 crimes em paralelo, 2 execuções em paralelo, a da Marielle e uma segunda. Além desses dias, que foram identificados pela DH, e aqui fazendo uma pergunta anterior, o doutor participou de todas as oitivas do Rony Lessa, seja quando iniciadas com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, seja depois quando foram feitas novas oitivas, já com a Procuradoria-Geral da República, correto? Participei. Participou de todas. O doutor se recorda de quando começaram essas vigilâncias, ou a partir de que mês e de que ano o senhor Rony Lessa e os seus comparsas começaram a vigiar a Marielle para uma possível execução? O planejamento do crime e, como consequência, o início desse estudo preliminar de endereços, vigilâncias, etc., remonta ao segundo semestre de 2017. O senhor Rony Lessa também, no âmbito da colaboração dele, ele menciona que ele recebia, ou recebeu, ou que ele usava em crimes, em execuções, um kit. O senhor se recorda disso? Dele ter falado desse kit? No que consistiria esse kit para matar? Sim, ele recebia as informações inerentes ao alvo, armamento e aparelho celular chamado bucha, que não está atrelado a CPFs, enfim, para comunicação ponta a ponta com os mandantes intermediários. Na colaboração também do Rony Lessa, ele conta do momento em que convidou o Elcio para essa execução, e o Elcio também fala desse momento, e o senhor Rony Lessa, eu vou perguntar se o senhor se recorda, disse que o Elcio passou a ir até a Barra da Tijuca, cobrá-lo, e parecia empolgado com o crime, com essa execução que eles, de fato, praticaram, que ele gostou do assunto, aqui nas palavras dele, e que, se essa execução, por qualquer motivo, não era possível no dia em que o Elcio ia espontaneamente lá, isso terminava em chope. O senhor se recorda disso? Sim. Ele menciona essa dinâmica de Elcio ficou empolgado, e isso é corroborado ou pela situação de que o Maxwell, no momento anterior, teria refugado uma execução em relação, aí teria sido em relação à Regina Coeli, mas, nesse contexto, o Rony teria ficado com um pé atrás em relação ao Suel e trouxe o Elcio como uma figura de confiança para perpetrar esse delito, notadamente em relação a Marielle. Ou seja, ele trouxe uma figura de maior confiança, que sabia que não refugaria, até porque Elcio tinha experiência em dirigir viatura, enfim, empreender esse tipo de direção, descontente com esse cenário do Maxwell e com o cenário de empolgação do Elcio, ele uniu o útil ao agradável aí. O doutor e toda a equipe da PF, durante as investigações, fizeram um levantamento do histórico de lotação e da vida pregressa do Rony Lessa e do Elcio? Sim. O doutor pode expor aqui, obviamente, dentro dos limites que o doutor se recordar, qual foi o histórico profissional do senhor Elcio na Polícia Militar, até ele ser expulso, e também do Rony Lessa na polícia e na adidância da Polícia Civil? O Rony, ele integrou todo mundo é notório, né? Integrou a equipe da Patamo 500, que tinha como membros, por exemplo, o Coronel Cláudio, enfim. E depois ele foi erigido à adidância e ali ele aprendeu, a gente costuma mencionar dentro da equipe de investigação que ele fez parte do ciclo completo de polícia, que tem em outros países, aqui no Brasil não é assim, que tem o policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar e a Polícia Judiciária, nos estados, a Polícia Civil. Ele passou a entender, seja do policiamento ostensivo e operacional, como um policial militar de destaque, foi condecorado por gratificações faroeste, inclusive, à época, e depois passou para a parte de polícia judiciária, com
com a sua adidância na Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Elcio, se eu não me recordo, e aí eu tenho, a minha memória pode falhar, não me lembro, o Rony foi do 9º Batalhão, do Elcio eu não vou me recordar com muita precisão, doutor, agora. O doutor sabe por que o Elcio foi expulso da PEMERG? Ele foi expulso no âmbito da Operação Guilhotina. O doutor sabe o que foi a Operação Guilhotina? Pode explicar? Basicamente, foi a operação que, ali no âmbito da DRAI, à época, de armas explosivos, que era a repartição de espólio de guerra também com traficantes, de desvio de armas e munições para o tráfico de drogas. O doutor mencionou que um dos motivos que levaram o Rony Lessa a chamar o Elcio para executar a Marielle e o Anderson foi a questão da confiança. Além de uma insatisfação com o episódio anterior envolvendo o Suel, ele e a empolgação do Elcio em matar, ele teria uma confiança no Elcio. Por que dessa confiança? Qual era a relação, já aí a nível pessoal, entre Rony Lessa e Elcio? Remonta de anos. O Rony conheceu o pai do Elcio, se não me engano. Conheci, inclusive, a esposa desde pequeno, e eles foram cultivando essa amizade, até culminar, inclusive, com o fato de Rony ser o padrinho do filho do Elcio, chamado Patrick. Ou seja, no decorrer dos anos, seja essa relação familiar, no mesmo local. Eu não vou me recordar se foi a esposa do Elcio que cresceu no mesmo bairro. Enfim, tem algo que remonta desde a adolescência desses personagens até culminar posteriormente com essa relação de compadrio entre eles em relação ao filho Patrick. E depois do crime, inclusive, Rony fez uma viagem para o exterior e levou o Patrick para Disney, enfim. Eles tinham uma relação muito próxima, as esposas eram confidentes, conversavam, a família era muito próxima. A relação deles era próxima décadas antes e continuou próxima depois do crime? Continuou próxima depois do crime. Essa viagem que o doutor mencionou, que o Rony Lessa levou o afilhado dele, filho do Elcio, para uma viagem para a Disney, foi depois do crime? Depois do crime. O doutor se recorda se no Carnaval de 2019, quase um ano depois do crime, as duas famílias também passaram juntas um Carnaval numa casa em Angra dos Reis? Procede. O doutor tem mais algum esclarecimento que repute relevante? Eu me recorde. Vou passar a palavra aqui para o doutor Paulo, que ele tem mais umas perguntas. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Eu queria primeiro que o doutor explicasse para os jurados, até para facilitar a compreensão deles, qual é a dinâmica desse aplicativo, dessa ferramenta do CC Fácil, para que ela é usada, que dados que são colhidos por ele. O fim lícito dessa ferramenta na verdade, aquelas empresas ou que vão abrir crediário, enfim, pessoas jurídicas, quando se defrontam com um cliente, fazem essas pesquisas de score de crédito ou informações pessoais para que se abra um crediário ou um financiamento, enfim. Atividade, mas só que, aqui, como eu disse, a experiência de Rony nesse ciclo completo de polícia o faz ter a sagacidade de que essas pesquisas, para que sejam feitos levantamentos de alvos, não sejam realizados pelos sistemas da polícia, porque são os primeiros a serem auditados quando tem um crime dessa natureza. Portanto, como esses sistemas privados, como o CC Fácil, têm as informações também de endereço, CPF, filho, parentescos, enfim, eles fazem essas consultas por meio desse banco de dados para levantamento de dados de potenciais vítimas. Doutor, durante as investigações,
o senhor certamente teve acesso a diversos outros procedimentos que tratam de outros homicídios correlatos, enfim, todos praticados em contexto também de criminalidade organizada, matadores profissionais. O senhor conseguiria relatar os traços característicos desses crimes, em especial, se, em geral, há vítimas sobreviventes, se deixam testemunhas? A natureza desses crimes e o armamento usualmente empregado por esses criminosos impossibilitam que eles tenham um controle total de quem será alvejado, ou se essa execução, ou se esses disparos ficarão ali circunscritos à vítima X ou Y e não ali recaiam em um perigo comum a quem estiver passando ou quem estiver nas imediações, enfim. Esse poderio bélico, usualmente empregado nessas execuções, na maioria das vezes, acabam com todos que estão à volta ou estão dentro de determinado veículo também sejam executados, como no caso do homicídio do Zóio e Juliana, que também foi confessado pelo Rony. O senhor poderia, já que o senhor abordou sobre esse homicídio, só para os jurados terem conhecimento, qual foi a dinâmica, quem foi vitimado, quais foram, de uma maneira breve, a execução do Zóio, como é que se deu, e a participação do Rony? O homicídio do Zóio se deu na Gardênia. O Zóio era um miliciano que estava invadindo a Gardênia Azul, naquele momento, uma localidade que sempre teve ali a presença de milicianos. Rony, por conta de uma desavença que teve com o Zóio, num restaurante, num bar, inclusive na presença de seu filho, ali não viu outra alternativa senão executar o Zóio, e na presença e na companhia de outras duas pessoas, numa doblô, executou de maneira semelhante, inclusive, sem descer do veículo, dada a sua limitação também, pela sua deficiência, executou o Zóio e, segundo a sua descrição fática, outro membro desse grupo criminoso que executou esse delito executou a namorada também, de nome Juliana. Certo. Voltando um pouco à questão do planejamento do homicídio, já existiam, mesmo antes da colaboração, o senhor se recorda se já existiam dados de herbe que comprovavam essas vigilâncias por parte de Rony e seus comparsas Amarelli? Tinha os dados da vigilância, inclusive foram os elementos que nós utilizamos para fazer a corroboração. Inclusive, tinha os dados do pós-crime também, mas só que, naquela oportunidade, apesar de terem feito essa análise, não se chegou ao nome da orelha. O senhor foi o responsável pelo relatório do inquérito que também apurou os mandantes junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor poderia nos relatar em que termos se deu o indiciamento dos mandantes, se foi de forma semelhante aos dos executores, por duplo homicídio e também a tentativa de homicídio? Na verdade, indiciei Rivaldo Barbosa, não indiciei os... Não, só em relação aos mandantes. Não, aos executores. Se foi semelhante aos executores, o indiciamento. Deixa eu só, porque acho que o doutor Guilherme não entendeu. O que o doutor Paulo quer saber é se o senhor indiciou os mandantes, não importa para nós aqui quem sejam os mandantes, pelos mesmos crimes que estão aqui imputados, 2 homicídios consumados e um tentado. Não, sim, porque tecnicamente eu não indiciei os mandantes porque eu pedi autorização para o Supremo mas foram os mesmos crimes.
Certo. Lá também, em relação ao final das investigações, né, o senhor conseguiu concluir se Marielle foi morta pela defesa de suas causas, e dentre elas, em especial, a questão de ocupação do solo urbano, questão fundiária? A motivação do crime tem como ponto nevrálgico a atuação de Marielle junto à pauta fundiária, sem dúvida. E o senhor consegue nos trazer em que circunstâncias essa atuação, de forma mais concreta, se deu a ponto de motivar esse homicídio? Sim. Primeiro, o mandato de Marielle era bem plural, pelo que nós nos debruçamos, e, apesar de não ser uma pauta motriz de seu mandato, até por conta do receio dela, sabendo que essa pauta é de interesse também de grupos milicianos na cidade do Rio de Janeiro, como se demonstrou com a investigação, nós conseguimos verificar algumas ocasiões em que seu mandato tangenciou essa atividade, não só o mandato de Marielle, mas a bancada do PSOL, notadamente na ocasião do PLC 174 de 2016, que foi o PLC ali de autoria do Chiquinho Brazão para a flexibilização da regularização dos condomínios da cidade do Rio de Janeiro, e aí seja uma abrangência territorial dessa flexibilização, mas também normativa, mas também a questão da verticalização de Rio das Pedras, na qual, embora ela e Chiquinho, naquela oportunidade, estivessem no mesmo lado, eles estavam no mesmo lado por motivos distintos, a Marielle pela defesa ali do que ela entendia como regularização fundiária por meio das áreas de especial interesse social, para evitar gentrificação, enfim, e Chiquinho, para, no entender da investigação, para atender os interesses da milícia de Rio das Pedras, e também a questão de Novo Palmares, ou seja, o mandato de Marielle tangenciou e foi, assim como a bancada do PSOL na ocasião do PLC 174, uma pedra no sapato para os interesses milicianos, sobretudo na zona oeste do Rio de Janeiro. Sobre a participação do Elcio, o senhor poderia nos informar quanto tempo antes, efetivamente, do dia da execução, o Elcio já sabia desse plano criminoso, enfim, em que circunstância ele foi convidado, quanto tempo mais ou menos antes do dia da execução? Certamente 3 meses e 14 dias antes, porque foi na data do Réveillon, 2018, quando ele, Rony, já embriagado, indica ele esse projeto de execução de uma mulher, não indicou o alvo, o que novamente traz essa característica de compartimentação das informações que Rony tinha, notadamente em relação a Elcio, mas foi naquela ocasião que ele abriu esse, vamos dizer, projeto para a execução de Marielle. O senhor relatou a questão da Patamo 500, Coronel Cláudio e gratificações Faroeste. Quem seria esse Coronel Cláudio e em que consistiria essa gratificação Faroeste? O Coronel Cláudio foi o policial militar condenado pela execução da juíza Patrícia Scioli. A gratificação Faroeste, por sua vez, era uma gratificação, não vou precisar a data, mas no final dos anos 90, início dos anos 2000, aqui no Rio de Janeiro, concedida a policiais militares que, em serviço, executassem ou matassem inimigos. Eles eram promovidos com base nessas execuções. Por isso que Rony, inclusive, ele foi a sargento da Polícia Militar muito rápido. Doutor, mais uma pergunta em relação aos depoimentos prestados pelos acusados, por ocasião que eles foram depor na divisão de homicídios.
o senhor se recorda de ter sido apurado que, antes desse depoimento, os réus teriam se encontrado para, eventualmente, combinar esses relatos? O que o senhor se recorda desse aspecto? Foi feita uma diligência, uma vigilância da Delegacia de Homicídios, inclusive no Bar Resenha, que identificou o encontro deles pré-depoimento na Delegacia de Homicídios. Lembra quem participou? Elcio, Rony e Pedro Bazanella, salvo engano. Doutor, também durante as investigações, ainda sob a presidência da DH e através de quebras telemáticas, foram levantadas consultas realizadas tanto pelo Elcio quanto pelo Rony. Queria que o senhor nos relatasse que tipo de perfil de consulta foi realizada, se tinha alguma vinculação política ou alguma temática mais direcionada a essas pesquisas. Identificou-se um viés de pesquisa, vamos dizer, que buscava informações sobre membros do Partido Socialismo e Liberdade, a vida do Marcelo Freixo, por exemplo, pessoas vinculadas ao PSOL, pessoas negras, pessoas que, inclusive, naquele momento da investigação, momento prematuro, se atrelou ali ao perfil da vítima Marielle Franco, pesquisas de imagens, inclusive, da ex-presidente Dilma Rousseff, algemada, enfim, um perfil voltado a esse extremismo de direita que hoje chamamos. Só para complementar, porque o senhor falou, o Elcio também teve no Facebook dele também pesquisa. O senhor se recorda se também o Elcio tinha esse mesmo perfil de pesquisas, digamos, anti-esquerda? Sim. Sem mais perguntas. Passo a palavra aos assistentes de acusação. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Queria que o senhor esclarecesse aos jurados e a todos nós, e vai ser importante, porque depois eles vão poder perguntar, inclusive, aos próprios réus, que serão interrogados. Sobre as habilidades dele. O Elcio, o senhor levantou, o senhor Elcio havia, por exemplo, motorista de Patamo, se ele tinha uma especial habilidade na condução de veículos? Ele foi motorista de Patamo, inclusive, ele estava trabalhando como vigilante armado de escolta de caminhões, etc., o que denotava essa habilidade especial em direção operacional, vamos dizer assim. O mesmo o senhor conseguiu levantar em sua equipe em relação a Rony, no que toca a disparo de armas de fogo? Ele tem uma proficiência em disparo de arma de fogo, indicou para a gente, inclusive, sua habilidade em tiro de ferrolho e sua afeição ao armamento utilizado, que era a metralhadora MP5. Ele, de fato, é proficiente na execução de disparo de arma de fogo. Em relação ao perfil psicossocial, tanto de Rony Lessa quanto de Elcio Vieira de Queiroz, o que o senhor levantou? Em relação a perfil psicossocial, por exemplo, o Rony era atrelado à escuderia Lecoq, que, fundada ali a partir da execução de Milton Lecoq, como policiais que se rebelavam contra aqueles que matavam policiais e, sem qualquer tipo de legalidade, prosseguiam e executavam essas pessoas. Por meio das pesquisas que acabei de mencionar, um perfil voltado à aversão, à pauta da esquerda, mas, como disse em relatório também, na nossa visão da Polícia Federal, não foi isso que lhe incutiu
o ônibus Necand para executar a vítima Marielle, mas com certeza foi um fator que pode ter o motivado. E da mesma forma, Elcio, o Queiroz, inclusive tem foto com o presidente Jair Bolsonaro, à época eles tinham um perfil mais à direita, vamos dizer assim. Em relação a esse fator motivacional, eu vou perguntar ao senhor se o senhor se recorda se foi identificado nas pesquisas realizadas por Rony Lessa os seguintes termos de pesquisa. Morte ao PSOL. Sim. Sim. Estado Islâmico, Marcelo Freixo. Sim. Lula enforcado. Sim. Morte de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo enforcado. Sim. O senhor já confirmou que ele, obviamente, fez pesquisas sobre Marielle, sobre Luiara, sua filha, sobre parentes também de Marcelo Freixo. Sim, filha. Sobre outros parlamentares, como Flávio Serafini também. Flávio Serafim, Tarcísio, Renato Cinco. Agora, eu queria perguntar para o senhor sobre a capacidade financeira para entender a situação patrimonial do Rony Lessa. O que o senhor levantou em relação às fontes de renda, especialmente ilícitas, óbvio? Ele mantinha máquinas sejam jukebox, essas máquinas de música em comunidades, tinha, notadamente o Gardenia Azul, ele tinha essas máquinas, tinha o GatoNet com o Suel, que é a exploração dessas atividades de sinal clandestino de TV e internet em algumas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, Rocha Miranda, por exemplo, Jorge Turco. Ele fazia, como ele mencionou, inclusive, ele começou a receber quantias mensais também do contraventor Bernardo Belo, já nessa parte final, e era assim que ele se mantinha de maneira ilícita. O senhor mencionou que, após a morte, enquanto as famílias de Marielle e Anderson choravam, o senhor tem notícia de que os executores foram passear de lancha em Angra dos Reis, Rony chegou a levar seu afilhado, filho do Elcio, para Disney, isso tudo após o crime. Essa lancha em Angra é a lancha do Rony? Ele é o proprietário? Sim, inclusive foi objeto de um processo de lavagem em face dele. Essa casa em Angra também? Havia terreno ou casa lá Sim. em Angra dos Reis? Tudo de propriedade do Rony Lessa? Sim. Por meio de interpostas pessoas. Sim, por meio de terceiros, não formalizado no registro. Em relação a Elcio, ele em algum momento falou para o senhor se recorda, que ele pretendia ou estava negociando de forma ilegal, evidentemente, a venda de fuzis, iria ganhar cerca de R$5.000 por cada peça? Em relação a essa parte, eu não me recordo do Elcio. Tá bom. Vou passar aqui, muito obrigado. Passar para os demais. Satisfeitos, excelência. Indago aos senhores jurados se querem formular alguma pergunta para a testemunha presente. Não? Doutor Guilhermo Catrambi, agradeço o seu comparecimento e a sua colaboração com a Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O senhor fica dispensado. Boa noite. Não precisamos mantê-lo também, né? O senhor está dispensado, então. Muito obrigada. Diz que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Se algum jurado quiser ir ao banheiro, Elisa, por favor, avisa. Iniciou-se a gravação. Boa tarde, policial. Boa tarde. Agradeço que o senhor esperou até agora. Obrigado. Agradeço a sua boa vontade, na verdade, já é boa noite. Doutor Marcelo Pascoaletti, o senhor é policial federal. Correto. Eu tomo o compromisso do senhor de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. O senhor aceita ser compromissado? Perfeitamente. Como o senhor já sabe, o senhor foi arrolado como testemunha da defesa, então a defesa vai começar fazendo perguntas, a defesa do Rony, depois a defesa do Elcio, em seguida o Ministério Público vai fazer perguntas, e, por fim, a assistência de acusação vai fazer perguntas também. Ok.
O que o senhor não souber, diga que não sabe. O que não lembrar, diga que não lembra. E se for feita alguma pergunta que o senhor não quer responder, o senhor diga que essa pergunta não quer responder. E qualquer dúvida, o senhor, por favor, se dirija a mim. Tá legal. A defesa do acusado Rony Lessa tem a palavra. Boa tarde, policial Marcelo. Boa tarde, doutor Saulo. Policial, gostaria de saber, o senhor, quanto tempo é agente da Polícia Federal? Há 27 anos. 27 anos? Correto. O senhor é lotado aqui no Rio de Janeiro ou outro? Agora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uhum. Policial, gostaria de saber em que momento os senhores entraram no caso Marielle. Foram 2 momentos, né? Na verdade, não no caso Marielle, mas na Operação Nevoeiro, entre meados de 2018 a 2019, e depois, posteriormente, no novo inquérito instaurado em 2023. Pessoal, quais dificuldades que vocês encontraram assim que assumiram nessa segunda oportunidade o caso? O caso, ele guardava, ele apontava para os executores, Rony Lessa e Elcio Queiroz, mas ele ainda guardava a dúvida em relação ao mando. Nós tivemos que, então, fazer análise de todo o material que havia sido carreado nessa investigação que apontava para os executores e, a partir dali, tentar, então, uma linha qualquer que apontasse para o mando. Grosso modo, foi isso. Até aproveitar esse gancho que o senhor comentou, qual a importância da colaboração do Rony Lessa no esclarecimento desses fatos? O Rony Lessa, quando ele opta pela colaboração, já depois da colaboração do Elcio Queiroz, estava a questão do mando, né? O Elcio, ele dirimiu muitas dúvidas em relação à dinâmica do crime, o pré-crime e o pós-crime, mas em relação ao mando, essa dúvida só o Lessa poderia esclarecer e, enfim, foi fundamental a participação dele nesse esclarecimento. Policial, os senhores, assim que tiveram conhecimento de toda a investigação, de todos os documentos que estavam anexos aos autos, os senhores identificaram algumas falhas, por exemplo, no pré e no pós-crime, como, por exemplo, câmeras, OCRs? A gente percebeu que o pré-crime ele se iniciava na subida ali, salvo engano, do Alto da Boa Vista, e depois o pós-crime ele tinha se encerrado ali no local do crime, né? Então a gente foi tentar buscar outros elementos para além desses dois locais geográficos que pudessem trazer algum novo elemento para a investigação. E aí, enfim, dado ao passar do tempo, essas evidências já tinham se perdido e veio, então, a delação da colaboração do Elcio Queiroz. E aí ficou esclarecido esses 2 cenários, né? Tanto a rota pós e a rota pré. Correto. Perfeito. Policial, eu gostaria que o senhor esclarecesse, por exemplo, a obtenção do veículo. Como é que se deu essa obtenção? A obtenção do Cobalt? Isso. Essa era uma dúvida também, essa era um vazio da investigação e o colaborador, o Rony Lessa, esclareceu de onde esse Cobalt teria vindo, fato que foi corroborado pela gente na investigação. Tá, e aí o senhor poderia esclarecer, por exemplo, qual foi a dinâmica ali desse desaparecimento do Cobalt? No pós-crime, após o crime, eles, enfim, guarneceram esse carro no lugar próximo à casa da genitora do Rony Lessa. Depois disso, eles tomaram um táxi, foram para onde eles tinham deixado o carro do Lessa e de lá eles partiram para o Resenha. O momento, então, que os celulares voltam a operar, que os celulares são religados. No dia seguinte, eles pegam o carro e levam para a residência de alguém ligado ao Elcio e fazem, então, tentam uma descaracterização e, salvo engano, no dia seguinte, eles, então, levam para uma pessoa que já foi condenada por esse crime, que é a pessoa que fica encarregada de desaparecer com o Cobalt usado no crime. Tá. E o senhor mencionou essa questão da herb com relação ao celular. A herb apontava para qual região
do Rio de Janeiro? A herb do pré-crime e pós-crime, ela ficou baseada na herb que atende a casa do Rony Lessa. Onde fica a casa do Rony Lessa? No condomínio de Vivenda da Barra. Na Barra da Tijuca? Na Barra da correto? Tijuca. Tá. Policial, o Rony Lessa ele esclarece, por exemplo, a origem da aquisição da arma realizada, no caso a MP5? O que os senhores puderam observar com relação a esse fato? Ele traz a suposta origem da arma de fogo. Esse é um dos elementos que nós não conseguimos ainda aferir a uma corroboração efetiva. Não, mas eu digo com relação à obtenção dele dessa arma. O que ele relatou ao senhor? Que ela teria vindo, teria se trazido a ele pelos mandantes do crime. Tá. Pessoal, o senhor comentou no início do seu depoimento com relação à Operação Nevoeiro. Você poderia explicar para os jurados o que foi a Operação Nevoeiro, quando se deu? Bom, a Operação Nevoeiro ela foi iniciada em meados de 2018, salvo engano, outubro de 2018, e ela, atendendo uma requisição da Procuradoria-Geral da República, ela visava demonstrar que o caminho que era tomado pela Delegacia de Homicídio da Capital não correspondia aos fatos, que havia uma tentativa, então, de não se apontar realmente para os verdadeiros executores e mando do crime, né? E aí, na Operação Nevoeiro, isso fica bem caracterizado, posto que até a pessoa que tinha procurado, no primeiro momento, a Polícia Federal e tinha sido levada à Polícia Civil por 3 delegados da Polícia Federal, ele acaba confessando que aquilo ali tinha sido uma invenção dele. Entendi. Excelência, eu estou satisfeito. Boa noite. Oi. Boa noite, senhor Boa noite, Pascoaletti. Foi relatado aqui durante o julgamento que houve monitoramento antes do dia 14/3. O senhor sabe dizer se o Elcio participou desse monitoramento? Não, efetivamente nós não temos nenhum elemento que aponte para a participação do Elcio no monitoramento anterior ao crime. Sem mais perguntas, Excelência. O Ministério Público tem a palavra. Boa noite, Marcela. Primeiro, agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade, ficar até essa hora e o seu trabalho nesse processo. Bom, vamos falar de agora, né? Quando a PF entra no caso agora, no ano passado, 2023. Confirma para mim o seguinte, quando vocês entraram no caso, já estava identificada por perícia que a arma do crime era uma MP5. Correto. Já estava identificado que o Rony tinha feito pesquisas sobre essa arma e sobre silenciador dessa arma. Correto. Quando vocês entram no caso, já tinha sido identificado que no horário do crime os dois tinham ficado com celulares desligados e que essa dinâmica também era a mesma dinâmica de momentos que o Cobalt se deslocava para a Tijuca. Correto. De celular desligado do Rony. Quando vocês assumem também, já estava identificada a partir de uma busca do Ministério Público uma conta numa empresa chamada CC Fácil, onde o Rony havia feito pesquisas relacionadas a Marielle Franco e a sua filha. Correto. Em relação ao endereço dela. Correto? Isso já estava identificado. O endereço no Google e a CC Fácil pelo CPF. Pelo CPF. E aí houve, por parte da polícia, uma oitiva da esposa do Rony Lessa. Você se recorda disso? Isso. E ela, você se recorda que mudou com o depoimento dela, senhor? Nesse momento, a despeito de já ser do conhecimento do Ministério Público a questão do CC Fácil, os executores ainda não sabiam que essa informação estava disposta, né?
E aí a gente faz a oitiva, então, da esposa do Rony Lessa, e a gente faz uma pergunta muito simples para ela sobre a presença deles ou não naquele momento, no momento do crime. E ela nega ter visto os dois. Ela estava acompanhada do advogado. Ela estava acompanhada do advogado dela. Então, ela desmente a versão deles que estariam em casa. Ela desmonta o álibi deles. Ok. E aí eu pergunto, essas provas foram apresentadas para o Elcio antes dele resolver colaborar? Vocês procuraram ele e falaram, nós temos CC Fácil, nós temos... Eu acho que eles, tanto o Elcio quanto o Lessa, nutriam uma esperança ainda, e diante dessas novas evidências apresentadas, eles viram que o cerco estava fechado, e que então a colaboração seria o único caminho. No caso do Lessa, inclusive, já com a colaboração do Elcio Queiroz. Se eu diz o cerco estava fechado, eles concluem o quê? E que estava bem evidente a participação deles, mais do que num primeiro momento, e que então eles não tinham outra saída que se não fazer a colaboração. Essa é a primeira colaboração de que o senhor participa, não? O senhor já participou de outras? De homicídio a primeira, de outras sim. De outras sim. E, normalmente, nessas colaborações, alguém colabora sem ter provas evidentes contra ele? Ou a pessoa só procura a polícia depois que ela é confrontada com provas? Normalmente a pessoa ela se agarra na esperança de que vai ser absolvida, enfim. Aí, quanto mais evidências que demonstram a participação dela no crime, então a colaboração é um caminho viável para essa pessoa tentar mitigar a sua situação. Então, o senhor colocaria a colaboração, o senhor usou essa palavra como algo inevitável. Ele passa como perspectiva para ele. Do ponto de vista de perspectiva, sim. Ok, estou satisfeito. Sem mais, excelência. Algum dos senhores... A assistência de acusação tem a palavra. Boa tarde, policial Pascoal. Boa tarde. O senhor relatou que a dona Laine Lessa falou que eles não estavam em casa. O senhor se recorda se nesse depoimento que ela foi acompanhada de advogado, ela disse, inclusive, que ele só voltou para casa ao amanhecer? É bem possível que sim, mas essa informação não tem ela muito clara na minha cabeça agora. Okay. Eu estou satisfeito. Sem mais por aqui. Algum dos senhores jurados quer fazer alguma pergunta para a testemunha presente? Não? Policial Marcelo, agradeço mais uma vez o seu comparecimento. O senhor fica finalmente dispensado. Muito obrigado. Muito obrigada por ter colaborado com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Decidi que nós vamos fazer o julgamento, tendo em vista que terminamos a colheita da prova oral, ainda na data de hoje. Certo? Ministério Público? A assistência? A defesa? Sem oposição, excelência. Então, momento agora, como o depoimento durou pouco tempo, acredito que ninguém precisa ir ao banheiro. Precisa? Então, nós vamos começar aos interrogatórios. Fim do interrogatório, vou fazer a exibição de qualquer peça que as partes queiram ou que os senhores jurados querem. Paramos e começamos os debates. E vamos até terminar. Certo? Certo. Elisa, o primeiro réu é o Rony Lessa, na ordem da denúncia. Tá bom, doutor? Primeiro réu a ser interrogado é o Rony Lessa. Perfeito. Então, por favor, tire da sala o Elcio.